iniciando mais um estudo da introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no item Resumo da doutrina de Sócrates e Platão, a sexta etapa. E Kardec, na verdade, com esse trecho, fala sobre a ideia antiga de demônios e como ela se relaciona com o Espiritismo e o cristianismo. Antigamente, a palavra daemon, que deu origem a demônio, não tinha o sentido ruim que tem hoje. Ela simplesmente significava espírito, sem dizer se era bom ou mal. As pessoas acreditavam que esses espíritos, chamados de daemons, vivia entre o céu e a terra e fazia ligação entre os deuses e os homens. Achavam que os deuses se comunicavam com os humanos por meio desses espíritos, tanto quanto estavam acordados, quanto quando estavam dormindo. O Espiritismo também ensina que existem espíritos por toda parte e que Deus se comunica conosco através de espíritos bons e evoluídos. A diferença principal é que o Espiritismo não vê os espíritos como necessariamente bons ou maus, mas como seres em diferentes estágios de evolução. Então, se trocarmos a palavra demônio por espírito, teremos a ideia do Espiritismo. Se trocarmos por anjo, que são mensageiros de Deus na visão cristã, teremos uma ideia parecida com a do cristianismo. O importante é entender que a ideia de seres espirituais que fazem a ligação entre Deus e os homens existe em várias crenças, e a diferença está mais nas palavras que usamos do que na ideia em si. Kardec usou esse texto para mostrar que o Espiritismo não inventou essa ideia, mas que ela já existia antes, e também para explicar que a palavra demônio mudou de significado com o passar do tempo, mas já existiam em outras correntes religiosas da época. Os demônios ocupam o espaço que separa o céu da terra, constituem o laço que une o grande todo a si mesmo. Veja, essa frase ela descreve a visão antiga de que existiam seres intermediários entre o divino, o céu, e os humanos, a terra. Eles seriam como uma ponte ligando Deus ao mundo dos humanos. Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele busca mostrar a universalidade dos ensinamentos morais de Jesus, presentes em diversas culturas e épocas. E ao citar essa visão antiga, ele demonstra que a ideia de seres espirituais intermediários não é exclusiva do cristianismo, mas uma crença presente na antiguidade, não entrando nunca a divindade em comunicação direta com o homem. É por intermediário dos demônios que os deuses entram em comércio e se entretêm com ele, quer durante a vigília, quer durante o sono. Então veja que esta frase está reforçando a ideia de que a comunicação entre o divino e o humano se dava por meio desses intermediários, os demônios. Na antiga concepção, essa comunicação aconteceria tanto quando a pessoa está acordada, quanto quando está dormindo, ou seja, através dos sonhos. Então veja que Kardec destaca que o Espiritismo também ensina que Deus se comunica com os homens por meio de espíritos, mas espíritos superiores e benevolentes. Isso contrapõe a visão de demônios como seres necessariamente maus. Agora, analisando, a interpretação de Kardec, em que ele fala, a palavra daemon, da qual fizeram o termo demônio, não era na antiguidade tomada à má parte, como nos termos modernos. Não designava exclusivamente seres malfazejosos, mas todos os espíritos em geral, dentre os quais se destacavam os espíritos superiores, chamados de deuses, e os menos elevados, ou demônios propriamente ditos, que se comunicavam diretamente com os homens. Então, essa é a chave para entender o texto. Explica que a palavra daemon, que originou demônio, não tinha originalmente uma conotação negativa, significava simplesmente espírito,
havia uma hierarquia, espíritos superiores, deuses, e espíritos inferiores, demônios no sentido original. E Kardec vem esclarecer a origem da palavra demônio para desfazer esse mal-entendido que existia em torno dela. Ele mostra que o espiritismo se alinha com a concepção original de daemon como um termo neutro para designar espíritos em geral. Também o espiritismo diz que os espíritos povoam o espaço, que Deus só se comunica com os homens por intermédio dos espíritos puros, que são os incumbidos de lhe transmitir as vontades, que os espíritos se comunicam com eles durante a vigília e durante o sono. Então veja que aqui o texto faz a ligação direta com o espiritismo. Afirma que o espiritismo também ensina que o espaço é povoado por espíritos e que a comunicação divina se dá por meio de espíritos puros. E Kardec, ele vem a reforçar a semelhança entre a antiga crença e a doutrina espírita, mostrando que ambas reconhecem a existência e a atuação dos espíritos. E Kardec termina falando: "Ponde em lugar da palavra demônio a palavra espírito, e tereis a doutrina espírita. Onde a palavra anjo, e tereis a doutrina cristã." Ou seja, essa frase ela está resumindo a questão. Se trocarmos a palavra demônio por espírito, teremos a visão espírita. Se trocarmos pela palavra anjo, teremos a visão cristã. Isso porque no cristianismo, os anjos são os mensageiros de Deus. Então, Kardec usa essa comparação para mostrar que a diferença entre as doutrinas está mais na terminologia das palavras do que na essência. Todas reconhecem a existência de seres espirituais que intermediam a relação entre Deus e os homens. E para a gente finalizar esse estudo, vamos fazer um resumo dos tópicos mais importantes, né? Dentre eles, a compreensão da evolução do conceito de demônio. O ponto crucial é a distinção entre o significado original da palavra daemon e sua conotação moderna de ser maligno. Originalmente, daemon se referia a qualquer tipo de espírito, sem necessariamente uma conotação negativa. Era um termo genérico para designar seres espirituais intermediários entre o divino e o humano. Com o passar do tempo, principalmente com o advento do cristianismo, o termo demônio passou a ser associado exclusivamente a entidades maléficas, a Deus. O texto busca resgatar o entendimento original, mostrando que essas interpretações negativas, na verdade, ela é uma evolução posterior do termo. E essa distinção é fundamental para o espiritismo, pois a doutrina espírita postula a existência de uma variedade de espíritos com diferentes graus de evolução moral e intelectual. E nem todos os espíritos são bons ou maus. Eles estão em diferentes estágios de aprendizagem do desenvolvimento. Outro tópico importante que a gente estudou foi a intermediação entre o divino e o humano. O texto descreve a crença antiga de que a comunicação entre deuses e homens se dava por meio desses daemons, ou espíritos intermediários. E essa intermediação ocorria tanto na vida desperta quanto nos sonhos. O Espiritismo também ensina que a comunicação entre Deus e os homens se dá por meio de espíritos, mas enfatiza que essa comunicação é feita por espíritos superiores, benevolentes, esclarecidos e que atuam como mensageiros divinos. A diferença principal está na natureza dos intermediários. Na concepção antiga, os demônios podiam ser tanto bons quanto maus. No Espiritismo, a ênfase é nos espíritos superiores, que auxiliam na evolução da humanidade. Outro tópico a ser analisado é a universalidade da ideia de seres espirituais. Veja que o texto sugere que a crença em seres espirituais intermediários é uma ideia presente em diversas culturas e épocas, não se restringindo a uma única religião.
Isso demonstra que existe uma base comum na crença em um mundo espiritual com diferentes interpretações e terminologias. Kardec utiliza essa comunicação para mostrar que o Espiritismo não é uma doutrina isolada, mas se conecta a outras crenças e tradições, reforçando a ideia de que a verdade é universal e progressiva. E por último, a substituição de termos e a essência da doutrina espírita. O termo propõe uma interessante substituição de termos. Trocar demônios por espírito resulta na doutrina espírita. Trocar por anjo resulta na doutrina cristã. Isso destaca que a diferença entre as doutrinas está mais na terminologia do que na interpretação, do que na essência na crença em seres espirituais. E, finalmente, Kardec busca promover a tolerância e o entendimento entre as diferentes doutrinas, mostrando que elas compartilham uma base comum, apesar das diferenças na forma de expressá-las.